Fala pessoal, tudo bem com vocês? E vamos a mais um episódio do canal, esse canal que foi feito para você que gosta de psiquiatria, que se interessa por saúde mental, seja você um médico residente, um estudante de medicina, um estudante ou profissional de outras áreas da saúde, ou mesmo curioso que quer entender um pouco mais sobre essa área tão fascinante que é a psiquiatria. Meu nome é Robson Gomes e você vai assistir agora mais um episódio do canal Além da Superfície, Psiquiatria Explicada. Hoje o vídeo é mais objetivo, é um vídeo sem edição, mas é um vídeo bem bacana porque a gente vai falar de psicofarmacologia, especialmente sobre um psicofármaco muito tradicional e ainda muito útil, muito potente, que utilizamos hoje na nossa prática clínica. Estou falando dele, do lítio, exatamente, mas especialmente o carbonato de lítio. Como é que o lítio entrou na psiquiatria? Vamos lá, o lítio ele foi descoberto como um metal alcalino, que inclusive é da mesma família do sódio, do potássio, no final do século XIX. Seus primeiros estudos com o intuito terapêutico tentaram utilizar o lítio para tratar a gota, porque se acreditava que o lítio tinha capacidade de dissolver os cristais de ácido úrico. Obviamente, se descobriu depois que essa propriedade não era verdadeira. Mas aí, com a virada do século, início do século XX, principalmente ali nas décadas de 1940 e 1950, um psiquiatra australiano chamado John Cade tentou estudar algumas substâncias no intuito de utilizar na prática clínica para pacientes agitados, pacientes com algum grau de agitação psicomotora, pacientes com alterações assim muito clássicas do humor, o que nós chamamos hoje de episódios de mania. John Cade estava utilizando o íon urato, o íon amônio, alguns sais de urato de lítio, acreditando que os íons de urato pudessem ter alguma propriedade no controle da agressividade, no controle da agitação, e foi percebendo com o passar do tempo que na verdade essa propriedade parecia estar associada ao lítio e não ao urato. Então foi aí que em 1949 John Cade, psiquiatra australiano, conseguiu aí publicar o primeiro artigo demonstrando a eficácia do lítio no controle da agitação, no controle dos estados que nós chamamos hoje de estados maníacos. Então, posteriormente, nas décadas de 1960, 1970, vários ensaios clínicos mostraram realmente a potência e a eficácia do lítio para tratar estados alterados de humor, tanto humor deprimido quanto humor agitado, ativado, e principalmente como um estabilizador de humor. E hoje nós temos, ainda hoje, depois de inúmeras décadas, o lítio como a principal droga estabilizadora de humor, principalmente no tratamento do transtorno afetivo bipolar. Vamos lá. Passando um pouco desses conceitos históricos iniciais, qual seria então os mecanismos de ação do lítio? Né? Como é que o lítio age no nosso corpo? Na verdade, não existe ainda uma resposta exata, né, para essa pergunta, mas existem algumas hipóteses já bem testadas, outras nem tanto, que mostram alguns mecanismos possíveis de ação do lítio como estabilizador de humor. Né? Um desses mecanismos, né, é a modulação dos sistemas de neurotransmissores, sobretudo quais neurotransmissores? Né? Serotonina, dopamina e glutamato, certo? Resultando assim numa estabilidade tanto de vias excitatórias quanto de vias inibitórias. E, portanto, explicaria o lítio como estabilizador de humor. Né? Outro mecanismo de ação interessante, descrito, é a inibição da enzima chamado GSK3, que é a glicogênio sintetase quinase 3. Isso é muito clássico, já tem algumas décadas que foi proposto esse mecanismo de ação. E como é que essa enzima atua? Essa enzima basicamente participa
de vias intracelulares associadas à plasticidade sináptica, apoptose e neurogênese. Quando o lítio inibe essa enzima GSK3, ele promove a plasticidade neuronal e exerce os chamados efeitos neuroprotetores, certo? O lítio, portanto, é considerado neuroprotetor, né? Inclusive existem estudos que tentam associar o lítio a uma menor incidência, por exemplo, de demência em pacientes com transtornos de humor, né? Outro mecanismo proposto para a ação do lítio é a regulação dos segundos mensageiros intracelulares, né? Principalmente o inositol monofosfato, IP3, o que vai modular a transmissão sináptica e atenua a hiperexcitabilidade neuronal. Então, justificaria o lítio dentro da sua ação estabilizadora de humor e antimaníaca, certo? Outra possibilidade, né, efeitos neuroprotetores e estimulando, por exemplo, a própria neurogênese. Então, alguns estudos demonstram que o lítio ele estimula fatores neurotróficos, como, por exemplo, o BDNF, né, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, favorecendo a sobrevivência neuronal e a própria neurogênese, né, particularmente no hipocampo. Então, esses são fatores associados aos mecanismos de ação do lítio. Obviamente, é bem possível que o lítio tenha vários mecanismos de ação, esses são alguns deles, né, mais propostos, mas que não existe ali um mecanismo exato, específico, que vai explicar a sua atuação, certo? Em relação à farmacocinética do lítio, qual é a farmacocinética, certo? Então, o lítio, ele é uma medicação que é ingerida pela via oral, ele normalmente tem uma absorção rápida pelo trato gastrointestinal e atinge um pico plasmático entre 1 a 3 horas. Então, em 1 a 3 horas depois da ingestão, você já tem ali um pico de concentração plasmática do lítio, do íon lítio, certo? Mas isso para comprimidos que são fabricados de liberação imediata, né, que são aqueles comprimidos, por exemplo, de 300 miligramas. Para as preparações de liberação prolongada, normalmente o pico plasmático vai ocorrer ali entre 4 a 12 horas, certo? Então vamos gravar que entre 1 e 2 horas o pico plasmático é atingido para as formulações de liberação imediata e em torno ali de 6 horas o pico plasmático é atingido para formulações de liberação prolongada, certo? Em relação à distribuição, os íons de lítio eles se distribuem amplamente nos tecidos corporais, tem baixa penetração no tecido adiposo e praticamente não se liga a proteínas plasmáticas. Então, o lítio ele não é muito afetado pelos níveis corporais de gordura, né? Pela concentração sérica de albumina, por exemplo. Os maiores fatores que interferem nas concentrações de lítio é sua própria excreção e o volume plasmático circulante. Quanto mais é o volume plasmático circulante, menos concentrado é o lítio. Quanto mais desidratado, por exemplo, quanto menos o menor o volume plasmático circulante, maiores são os níveis de concentração do lítio, certo? O lítio ele não é metabolizado, então ele é uma das poucas drogas na psiquiatria que é considerado inerte, ou seja, da mesma forma que ele é ingerido, ele é excretado, né, através desse íon lítio Li+, né? Então o lítio não tem metabolismo. E é interessante entender que cerca de 80% do lítio filtrado ele é reabsorvido nos tubos proximais, utilizando os mesmos canais que reabsorvem o sódio. Então, vamos memorizar que o lítio e o sódio competem pelos mesmos canais. Em relação à meia-vida, a meia-vida do lítio ela é prolongada. Ela está entre 18 até 36 horas. Então, a gente pode entender então que a meia-vida do lítio dura, em média, 24 horas. O que pode justificar uma única tomada diária do lítio.
quais são as apresentações que nós temos no mercado e como é que a gente pode titular a dose do lítio, né? A maioria das apresentações de lítio, elas são apresentações em comprimidos, né? Principalmente no Brasil. Em alguns países existem apresentações em suspensão, tá? As apresentações mais frequentes para liberação imediata é a apresentação de 300 miligramas e a apresentação de 600 miligramas, né? É possível também. E as apresentações para liberação prolongada, mais conhecida é aquela apresentação de 450 miligramas, tá? E aí como é que a gente pode fazer a titulação da dose? Como é que a gente vai ajustar a dose, né? Normalmente a gente inicia um comprimido de lítio e em torno ali dentro de uma semana, se o paciente estiver internado, a gente pode até fazer menos, a gente pode aumentar para 2 comprimidos de lítio, certo? E sempre buscando concentrações plasmáticas entre 0,6 a 1,2 miliequivalente por litro. Ou seja, a concentração sérica que vai resultar em alvos terapêuticos é isso, entre 0,6 a 1,2 miliequivalente por litro. Para pacientes que estão em manutenção de tratamento, ou seja, não estão em crise, essa concentração deve ficar ali mais perto do 0,6. Para pacientes em crise, por exemplo, paciente em mania, do transtorno bipolar, essa concentração tem que ficar ali girando em torno mais perto do 1, certo? Mas, no final das contas, o que é que nós queremos dizer? Que enquanto a gente não atingir aquela concentração desejada, a gente precisa estar sempre dosando os níveis séricos do lítio, certo? Então, se o paciente está usando ali, vamos dizer, 2 comprimidos de 300 miligramas, eu fiz a dosagem do lítio e a litemia está 0,4. Então, normalmente o meu movimento vai ser aumentar um comprimido, esperar 5 meias-vidas, pelo menos, e depois dosar novamente o lítio. Então, mais uma informação aí para a gente, que nós vamos dosar o lítio apenas 5 meias-vidas, que normalmente são 5 dias depois que a gente atingiu aquela dose que a gente queria. Então, se eu aumentei um comprimido de lítio, eu só vou dosar minha litemia daqui a 5 dias, quando atingir o que nós chamamos de steady state, que é o ponto de equilíbrio de concentração sérica. E lembrar que o paciente deve colher o sangue, né, para a dosagem do lítio em torno aí de 12 horas após a última tomada. Então, se o paciente tomou lítio 8 horas da noite, a coleta do sangue para dosar a litemia deve acontecer ali por volta de 8 horas da manhã. Então, são informações importantes, tá? Em relação às aplicações clínicas do lítio, né? Eu montei aqui um esquema pelo qual estou seguindo e basicamente utilizei a diretriz CAMAT, né, de 2023 e 2018, principalmente a diretriz de 2018 de transtorno bipolar e também o livro do Stefan Stahl, para a gente falar as principais aplicações clínicas do lítio, tá? A mais comum delas, sem dúvida, é a sua utilização no transtorno bipolar tipo 1 e tipo 2. Tanto para episódios de mania quanto episódios depressivos, ou seja, tratar a crise, quanto também para manutenção e, portanto, prevenção de novas crises, tá certo? Então o lítio é utilizado na crise e é utilizado na prevenção também de novas crises. Existe uma indicação do lítio que é muito interessante e de certa forma também é um pouco controversa, né, dependendo da indicação, que é a capacidade de o lítio reduzir o risco de suicídio. Então a gente precisa entender que o lítio realmente reduz o risco de suicídio. A gente sabe que os pacientes com transtorno bipolar, principalmente nas fases de ciclagem, quando eles estão ciclando, por exemplo, da fase depressiva para a fase maníaca, ou vice-versa, eles apresentam uma taxa de suicídio muito elevada.
O lítio está associado à redução do risco de suicídio em pacientes com transtorno bipolar. Então, se eu, por exemplo, vou utilizar o lítio para reduzir o risco de suicídio em pacientes com transtorno depressivo unipolar ou transtorno de personalidade borderline, a gente não tem evidência para isso, tá? Outra possibilidade, o lítio entrar como um adjuvante no tratamento de depressões resistentes. O paciente já está ali com tratamento otimizado, com antidepressivo, então você pode utilizar o lítio como tratamento adjuvante. Uma última indicação do lítio na prática clínica que eu gostaria de usar, de explicar, na verdade, é o uso do lítio para pacientes que estão usando antipsicóticos atípicos, especialmente a clozapina, e estão fazendo níveis baixos de granulócitos, de leucócitos. Então já está bem estabelecido que o lítio tem sim uma capacidade de elevar os níveis leucométricos nesses pacientes que estão fazendo uso, por exemplo, de clozapina. Então é mais uma indicação do lítio na prática clínica, tá certo? E aí como é que a gente vai fazer o segmento clínico e os cuidados em pacientes que utilizam lítio, tá? Então a gente precisa saber que o lítio é necessário, né, que ele tem um monitoramento rigoroso, a gente precisa estar sempre medindo os níveis de lítio. Por quê? Porque o lítio ele é uma medicação que tem uma janela terapêutica muito estreita, ou seja, a dose terapêutica e a dose tóxica, ou seja, os níveis de concentração terapêutica e tóxica é muito próximo do outro. Então, a gente precisa estar sempre dosando o lítio. Inicialmente, certo? Sempre que a gente vai começar um tratamento para o lítio, a gente precisa dosar a função renal, os eletrólitos, por exemplo, sódio, potássio, ureia e creatinina, né, no caso da função renal, e a função tireoidiana, TSH e T4 livre. Por quê? Porque em 10% dos pacientes que fazem uso crônico do lítio podem evoluir com hipotireoidismo, tá? E além disso é importante no início do tratamento pedir um eletrocardiograma. Como eu já falei no início, esse monitoramento deve ser rigoroso até eu atingir ali aquelas concentrações séricas que eu estou pretendendo, lembrando entre 0,6 e 1,2, mas depois que eu atingir essa estabilidade, normalmente o lítio precisa ser dosado a cada trimestre ou a cada semestre, ou toda vez que houver mudança no tratamento, tá? E aí, pelo menos a cada 6 meses, é importante ficar dosando hormônios tireoidianos, a litemia e a função renal, tá? Em relação às interações medicamentosas, a gente não pode esquecer dos anti-inflamatórios não esteroidais. Então, pacientes que estão usando lítio e fazem ali algum ciclo de anti-inflamatório, eles têm um risco de intoxicação, né? Aumentam a litemia, tá? Diuréticos, especialmente os diuréticos tiazídicos, porque aumenta a excreção de sódio. Aumentando a excreção de sódio, tende a haver, né, nos túbulos distais uma maior tendência a reabsorvê-lo, só que ao invés de reabsorver sódio, ocorre uma maior reabsorção do lítio. Então os diuréticos costumam aumentar as concentrações de lítio. Então tomar bastante cuidado, especialmente com os diuréticos tiazídicos. Os inibidores da ECA também podem elevar os níveis de litemia, tá? Então sempre a gente precisa orientar nossos pacientes, certo? Sobre os riscos de toxicidade. Então sempre explicar que quando ele estiver apresentando muitos tremores, vômitos, diarreia, um desequilíbrio na marcha, confusão mental, então isso significa que pode ser que ele esteja se intoxicando pelo lítio e deve rapidamente procurar o pronto-socorro, certo? Em relação ao manejo dos efeitos colaterais, né? Os efeitos colaterais mais comuns quando a gente está introduzindo o lítio são efeitos gastrointestinais, principalmente náuseas, vômitos e diarreia. Pode acontecer bastante, né? Como é que a gente trata isso? Primeiro, esses efeitos colaterais tendem a melhorar com o tempo, mas aí no final das contas, a gente vai resolver diminuindo a dose
diminuindo a dose do lítio, né? Ou trocando o lítio de liberação imediata pelo lítio de ação prolongada, certo? Em relação aos tremores, ou a gente pode necessitar de diminuir a dose do lítio em relação aos tremores, ou a gente pode, se os níveis de lítio estiverem adequados, a gente pode lançar mão do propranolol, né, para melhorar esses tremores, principalmente tremores finos, certo? Em um percentual pequeno dos pacientes, o lítio pode resultar em aumento do peso corporal, né? Mas isso não é tão comum, mas alguns pacientes relatam que aumentam o peso, né? Em relação a essa medida, não tem muito o que fazer, é basicamente orientar dieta adequada, atividades físicas, tudo bem? Em relação ao hipotireoidismo, uma coisa interessante é o seguinte, é que a gente sabe que 10% dos pacientes que utilizam lítio vão ter hipotireoidismo. E se o paciente precisa do lítio, normalmente a gente não suspende o lítio, porque o risco desse paciente ter uma crise, né, entrar em crise num episódio de humor, é muito mais perigoso do que ele ter que repor levotiroxina. Então, se o paciente está estabilizado, utilizando lítio, e está fazendo hipotireoidismo, os consensos já mostram que é muito melhor você repor levotiroxina do que suspender o lítio, tá? Em alguns casos, os pacientes podem fazer polidipsia e poliúria, né? Pode ser sinal de intoxicação, e em casos muito graves, em que o paciente realmente está urinando absurdamente uma quantidade muito grande, a gente pode, inclusive, suspeitar de diabetes insípidos nefrogênico, né? E aí, muitas vezes, a gente vai ter que suspender o lítio, né? E prescrever a milorida para esses pacientes, né? Em relação à toxicidade aguda, a gente vai rapidamente entender aqui como é que funciona a toxicidade, né? Ou seja, o paciente está lá usando o lítio, desidratou e os níveis séricos, por exemplo, aumentaram bastante, ou o paciente tentou suicídio utilizando o lítio. Como é que a gente vai fazer, né? Então, a gente classifica a toxicidade pelo lítio em leve, moderada ou grave, né? A toxicidade leve é quando os níveis de litemia estão ali entre 1,5 a 2 mEq por litro, tá? E aí o paciente vai experimentar basicamente náuseas, vômitos, diarreias, uma certa fraqueza, letargia, alguns tremores finos. E aí, no final das contas, o que a gente vai fazer nesses casos, né, é basicamente uma hidratação vigorosa, né, seja oral e principalmente endovenosa, diminuir os níveis de lítio, ficar monitorizando a litemia de preferência a cada 6 horas ou a cada 12 horas, e a gente pode até considerar a suspensão temporária do lítio, né, nas situações leves, em que a litemia está entre 1,5 e 2. Agora, nos níveis em que o lítio, né, está entre 2,0 e 2,5, que aí a gente está falando de uma intoxicação moderada, o paciente já pode se apresentar mais sonolento, mais letárgico, os tremores podem ser mais grosseiros, pode inclusive ter mioclonias, pode ficar hipotônico, certo? E aí é muito mais grave. A gente, obviamente, tem que suspender o lítio imediatamente, iniciar uma reposição volêmica vigorosa, principalmente reposição venosa, e aí, dependendo da resposta clínica do paciente, pode até considerar o início de hemodiálise para poder retirar esse lítio do organismo. Em quadros de intoxicação grave pelo lítio, em que a litemia está maior do que 2,5, aí não, aí a situação é muito mais grave, né? O paciente pode ter alterações graves do nível de consciência, por exemplo, coma, pode ter convulsões, desautonomias severas, arritmias cardíacas, hipotensão, pode ter uma síndrome cerebelar, como nistagmo, disartria, um tremor severo, certo? E pode normalmente evoluir com insuficiência renal aguda. Nesses casos, o paciente tem que ficar internado em ambiente de UTI, tem que ficar
de alguma forma, monitorando os níveis séricos de lítio, dos eletrólitos da função renal muito de perto, e na maioria das vezes vai precisar de hemodiálise para poder lavar, digamos, os níveis de lítio, né? Quais são as indicações de hemodiálise, as indicações formais, certo? Formalmente, se os níveis séricos de lítio estão acima de 4, o paciente já precisa de hemodiálise. Mas se estiver acima de 2,5 e tem sintomas graves, como a gente falou, também indicaria hemodiálise. Se o paciente tem uma insuficiência renal aguda associada, também é necessário hemodiálise. E também pacientes idosos, né, que têm alguns riscos maiores de complicação e estão ali internados em terapia intensiva, também precisaria de hemodiálise. Então, você vê que a gente conseguiu fazer uma abordagem ampla, um pouco resumida, mas a gente conseguiu abordar os principais fatores, os principais pontos, e a gente vê que o lítio é essa medicação importantíssima utilizada na psiquiatria, apesar dos seus efeitos colaterais, da necessidade de monitorizar, compensa muito utilizar lítio na nossa prática clínica, tendo os devidos cuidados. Então esse vídeo foi para você que trabalha com psiquiatria, com saúde mental, que gosta do assunto. Se gostou do vídeo, curte, compartilha aí com os amigos e se inscreve no canal. Você acabou de assistir a mais um episódio do canal Além da Superfície, Psiquiatria Explicada.